medo, noites cheias, vida fora do que sabem as mãos se melhora. O calor que tens no fogo, o pau é de sobre as paredes, são grossas amanhã. Ainda dá amor, padeirinha do fogo, onde sobra pagalhola. À tardinha, padeirinha, começas à noitinha e vais até manhãzinha. Descansas à tardinha, padeirinha. Quantas mãos fizeste à bruta? Quantos saíram azedo de suor e de segredo? O meu último disco saiu no meio da pandemia. Eu apercebi-me que na prática ainda não tinha tocado o disco para as pessoas propriamente ditas, porque tinha, por exemplo, em Coimbra, tinha dado um concerto ao fim da tarde, na Fundação Bissaia Barreto, com as pessoas muito afastadas umas das outras, com uma lotação de menos de 100 pessoas. Portanto, tentei fazer alguma pressão para que se marcassem estes concertos dos clubes, não é? Que seria o nome técnico para esta tour, em que as pessoas estão em pé, estão outra vez num ambiente que faz lembrar o antigamente, digamos, para parecer um velho do Restelo, não é? E se amanhã já está banho de luz, aos primeiros azuis, e não há luz cheirinha queimada, padeirinha queimada. Não faças jogada à segurança, que é como diz o Santos, o apagão de tanta gente. Eu estava a precisar desesperadamente de fazer um disco a todos os níveis, quer a nível profissional, quer a nível pessoal, quer a nível artístico, como se costuma dizer. E a verdade é que o disco já tinha começado a ser gravado. E eu fui à casa do meu engenheiro de sempre, de todos os discos, o Eduardo Vinhas, o Dudu, e já tínhamos posto umas guias de braguesa, já tínhamos começado a trabalhar a eletrónica e de repente fomos apanhados num momento que não tinha nada a ver com o disco, que nós somos amigos e estávamos num encontro social, numa casa em Mértola, e pronto, eu tinha levado o baixo por piada, com a ideia de ir treinando as linhas de baixo do disco. Ele tinha levado as sessões por piada, porque estávamos aí para o Alentejo e se calhar levo as sessões para se tivermos tempo de fazer alguma coisa, e de repente ficámos lá retidos. A noite é negra, o vento só ajuda os predadores à matança. À luz das estrelas piam todas as corujas, às escuras dormem as crianças. E então, ao fim de 2 semanas, eu pensei, pronto, porque não, se calhar é melhor avançar, se calhar não vale a pena também estarmos à espera, vou avançar, vou começar a gravar as linhas de baixo do disco. Quando acabei de gravar as linhas de baixo não tínhamos mais nada, fomos a Lisboa, no meio do confinamento, com chopsticks para carregar nas campainhas e para virmos buscar mais instrumentos, e viemos buscar as braguesas para gravar as braguesas finais, e viemos buscar os microfones e viemos buscar uns teclados, também 1 ou 2, o que dava para pôr no carro, e voltámos para Mértola. E foi-se avançando no disco e acabou por se chegar ao fim do disco. Portanto, de certa maneira, o conceito do disco já estava em andamento, mas a ida para o campo
acabou por influenciar da melhor maneira nas canções que ainda não estavam acabadas. E todas as que têm os animais e o ambiente do campo e as rãs que nós fomos gravar, tudo isso pela primeira vez para mim, não é? No meu trabalho, é um elemento que é realista. E é isso, e o disco acabou por ficar muito marcado por essa experiência no campo, principalmente na parte do texto. Bicho curioso, complicas demais. Sabes como faz, mas preferes ir à volta. Dobras duas esquinas e viras para trás. Onde chegarias por rua mais torta? Tradições antigas são vinhos passados. Os galos preguiçados não fazem amiga. A letra é o mais importante, mas precisamente por ser o mais importante não pode ser o que surge primeiro, é como num desenho. Há muita lapiseira por baixo de um desenho a tinta, não é? Nas canções é mais ou menos a mesma coisa. Nós temos uma cultura muito pouco prática, ainda somos muito românticos na maneira como falamos do trabalho na cultura e da criação e do trabalho criativo. E quem está a começar às vezes tem dificuldade em perceber que não é suposto as coisas saírem acabadas à primeira. É suposto as coisas saírem bastante mal à primeira e terem que ser emendadas muitas vezes até estar acabado. Ser conflituoso, complicas-te a vida. Ser desamparado, já nada te importa. As canções precisam de ser cantadas ao vivo e do contacto com o público pelo menos para eu as conseguir avaliar. E a verdade é que é um bocado arbitrário quais é que são as vozes, as linhas de voz que ficam mesmo bem e as canções que depois chegam mesmo às pessoas de uma maneira sem espinhas. E as canções que eu tinha muita expectativa, mas que a linha de voz ainda não estava encontrada e precisa do público para se encontrar, sim. Quando convencido ainda era moço e acabou-se muito antes do suposto. E o gato que se mata curioso é burro. Mais perigoso, não é capaz de nada. Não conseguis nada. Eu tenho necessidades muito concretas. Tenho uma família para criar e eu não faço música por vaidade. E se eu quiser manter o trabalho sustentável dentro dos meus princípios, mais atenção tenho que prestar para não ser preciso explorar o trabalho com marketing para chegar a mais gente, porque afinal ficou caro, porque afinal não sei o quê, porque não, é ser uma coisa que possa existir só à minha maneira e que a minha maneira seja suficiente para ser a minha profissão. Na música, estranhamente, ou aparentemente, numa indústria com o tamanho da indústria em Portugal, não se paga um preço muito caro pela independência. Antes, pelo contrário, eu sinto-me em vantagem. Eu sou independente por todas as razões, não é só por uma questão de liberdade e de fazer as coisas à minha maneira, porque isso eu, para mim, não as faria de outra forma. Portanto, isso nunca esteve em causa, não é? O que está em causa e a razão pela qual eu me mantive sempre independente é porque, de facto, o trabalho é muito mais sustentável assim. E eu fiquei dono de todo o meu património desde o princípio. À custa, claro, de ser eu a pagar os meus próprios discos. Sempre. E ter que saber quantos dias de estúdio é que valem as minhas canções. Nem vou dominando ao vento leste, nem
migalhas da moirama sobre a espiga, sobre a palha que derrama sobre as ondas, sobre a praia. Já o tempo perde o riso, perde a fala, perde o amor. O meu público não foi sempre tão diversificado. O meu público até ao grande êxodo da minha geração para o estrangeiro, entre 2010, 2009, 2010, 2011, 2012, de repente desapareceu toda a gente e a partir daí sim o público começou a ficar, em vez de crescer em dimensão, cresceu em diversidade. E cresceu em diversidade de uma maneira muito interessante, que eu de cima do palco consigo perceber que há pessoas que estão a gostar de mexer, há pessoas que estão a gostar de pensar, há pessoas que estão a gostar de sentir, há pessoas que estão a gostar porque é para rir, há pessoas que estão a gostar porque é para chorar, há pessoas que estão... E é muito diversa a apreensão também das canções. Chega milho e palha que o vinho não é verde. Pronto, e o resto da malta no faz enche de vermelho a quem se armar ao pingarelho. É isto, vocês quando chegarem lá vão perceber. Eu apercebi muito cedo que o concerto pode ser mais parecido com ir ver uma peça de teatro, quase ir ver um filme, não é? Uma coisa passiva, ou pode ser um evento mais interativo, mais parecido com a performance, mas que para ser uma performance tem que haver, eu tenho que estar presente, não pode ser uma habilidade que está ensaiada, uma habilidade de 1h15, que está ensaiada de uma ponta à outra e que eu não preciso de pensar para executar. Nem aflito e sem problemas de maior estado civil comprometido, quem sabe repetir de cor é o preferido do professor. As minhas qualidades não são qualidades de técnica musical. As minhas qualidades são qualidades de corpo presente e de trazer as minhas canções presencialmente. E para estar presencial tem que ser sensível às pessoas que estão à frente. E para ser sensível não posso escolher o que vem a seguir sem medir a temperatura do público. Mas isso eu percebi-me logo ao início, quando era ingênuo e planeava uma entrada muito épica e chegava aqui, estava toda a gente no bar ainda a pedir a bebida e eu afinal precisava de uma introdução. Ou ao contrário, eu tinha planeado uma introdução muito linda e muito lenta e chegava aqui e estava toda a gente bêbada à espera de ouvir a música a seguir. É isso que faz do concerto um momento verdadeiramente interativo em que de facto eu estou a assistir ao público com a mesma presença com que o público me está a assistir a mim.